o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor entende que nós também temos uma correria da vida, né? Por mais que a gente queira viver 100% buscando ao Senhor, nós temos uma vida, né, social, né, que precisamos manter. Mas aprovou a Deus estar aqui hoje trazendo essa palavra para os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos. Quero dizer que está muito bonito a promessa de Deus aqui neste lugar. Eu conheço o pastor Marcos há muitos anos e sei o quanto o Senhor já tinha prometido isso há muitos anos, o quanto ele orou, o quanto ele clamou, e hoje Deus cumpriu a promessa de estar com essas portas aqui abertas. Amém? Você também é resultado dessas promessas, porque além de somente o prédio estar aqui, Deus também se preocupa muito mais pela sua vida que está aqui nessa noite. Amém? Queridos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 11. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo 26. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Quem encontrou de amém? Amém. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26, que diz assim: E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor, que hoje ordeno, para seguir de outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual vais possuí-la, então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam nas campinas de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que o Senhor dá, que vós dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado de cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, quando Deus nos escolhe, quando o Senhor chama o seu povo para o seguir, é interessante entender que não é interesse de Deus jamais amaldiçoar ou trazer maldição sobre a vida de alguém. Quando o Senhor, Ele começa a construir lá no princípio de todas as coisas, aonde não existe com exatidão em qual período, se 2, 3, 4 mil anos atrás, mas quando Deus Ele constrói todas as coisas que nós hoje temos um conhecimento, Deus Ele vai dizer de cada coisa que Ele vai criar: isso é bom o que eu fiz. Só que quando Deus Ele vai construir o homem, Deus Ele não vai dizer uma vez isso é bom, mas Deus vai dizer isso é muito bom o que eu criei. E Deus institui para o homem dizendo o seguinte: eu te criei para que você venha dominar sobre as demais coisas que eu construí antes de eu criar você. Então Deus dá ao homem a criatura, dizendo para ele que tudo que Deus havia criado era para ser dominado pelo homem. Porque o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus ele vai dizer com os demais trindades que havia ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai dizer
façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é que Deus estava dizendo? Todos os animais que Deus ele criou sobre a terra, ele não tem o espírito, mas ele tem a alma, porque a alma é sede do sentimento. Todo ser humano, ele tem sentimento. Se você faz alguém sofrer, essa pessoa ela vai chorar. Se você consegue fazer alguém rir, essa pessoa está sendo atingida na sua alma, porque a alma é a sede do sentimento. O animal, ele tem alma. Se você dá carinho para ele, ele vai ser recíproco, ele vai te dar carinho, ele vai ser carinhoso com você. Se você bater no animal, ele vai te atacar, porque ele tem sentimento. O anjo, quando o Senhor criou, o anjo, ele não tem alma, ele não tem esse tipo de sentimentos que o homem tem, como o animal tem, mas o anjo, ele tem espírito. Quando Deus constrói o homem, Deus não somente deu para ele alma, Deus não deu somente para ele espírito, mas Deus deu parte que tinha na eternidade de Deus, e Deus deu parte do que tinha na terra. Deus disse: eu vou dar para o homem parte da terra e parte também do céu. Então Deus estava dizendo: o homem terá domínio na terra, e o homem também terá autoridade da minha parte, porque tem a minha presença sobre a vida dele. Porque nós somos a criatura primordial de Deus. Mesmo que os anjos sejam mais poderosos do que a gente, nós temos algo que os anjos não têm. Quando o anjo, e ele era conhecido como o mais belo, quando Deus criou ele, que foi Lúcifer, quando ele caiu juntamente com outros anjos, eles não obteram perdão, porque o perdão só foi dado para o homem. Quando Adão e Eva pecam, o que é que o Senhor diz para eles? Deus não os destrói e nem os tira para fora da sua presença, mas joga eles para fora do jardim, mas diz para eles o seguinte: eu já preparei o resgate, eu não vou os matar, mas eu vou permitir que vocês passem um período aqui na terra, mas eu já preparei o cordeiro que irá trazer a salvação novamente para vocês. Glória a Deus. Queridos, não fazia parte dos planos de Deus que o homem viesse a cair, não fazia parte dos planos de Deus que o homem viesse a pecar. Tudo que Deus queria é que o homem vivesse eternamente desfrutando do que Deus havia criado para ele. Não era para nós estarmos aqui hoje, não era para nós termos todos os dias que lidar constantemente com o mundo que tenta nos afastar de Deus. Não era para a gente estar se preocupando talvez com uma conta que teremos que pagar, não era para nós se preocuparmos com alguma dívida, com doença, nada disso, mas por causa do pecado, por causa da desobediência que o homem fez diante de Deus. Hoje, infelizmente, nós nos deparamos com esse mal que aflige todo mundo. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Deus determina para eles que eles desfrutem de tudo que Deus havia criado de bom para eles. Era para eles desfrutarem. Aquilo que Deus criou era para o homem, era para o homem usufruir. Mas Deus coloca um limite para eles, dizendo para eles: tudo que há aqui é de vocês, tudo que há aqui é para benefício de vocês. Porém, existe uma árvore aqui que vocês não devem comer do fruto dela, e também não somente comer, você não deve tocar nela, porque no dia em que vocês tocarem, vocês irão de morrer. Deus, já no jardim do Éden, aonde não havia pecado, aonde não havia contaminação do mal, aonde não havia presença do maligno, ali Deus já institui para o homem que era necessário para o benefício da vida humana diante de Deus, que o homem obedecesse os limites que Deus havia estabelecido. Mesmo no jardim do Éden, no lugar perfeito, aonde o homem não entendia o que era o mal, Deus já havia determinado para eles que para que o homem viva feliz na presença de Deus, precisa obedecer a Deus. Então Deus diz para o homem: olha, vocês podem usufruir de tudo, mas não devem passar os limites que eu estabeleci. Qual era? Não comam e nem toque nessa árvore que eu disse para vocês. Ela estava lá. Deus não poderia, irmãos, não ter criado essa árvore? Poderia,
não precisava existir. Mas Deus coloca aquela árvore ali para dizer para o homem, para ver se o homem era obediente a Deus, ou se o homem achava que poderia, por causa da sua colocação perfeita ali, fazer o que bem queria. Até porque, deixa eu deixar algo claro para vocês, quando Deus cria os anjos, quando Deus cria também o homem, que são seres racionais que pensam, Deus não colocou o homem como uma máquina. Todos nós sabemos, ainda não existe hoje, mas está se preparando para isso, as máquinas, os robôs que nós conhecemos através dos filmes, que eles vão ser seres que irão trabalhar a favor do homem, mas irão ser limitados, eles vão obedecer à ordem humana. Eles serão seres criados, ou computadores criados, que irão obedecer. Onde existe mecanismo que ele obedece o que o seu Criador ordena para ele. Só que Deus, quando criou o ser humano, Deus ele não deu ao homem esse tipo de que ele não pode decidir o que ele quer fazer. Deus deu o que nós conhecemos como livre-arbítrio. O ser humano, ele pode escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Lúcifer, em um corpo perfeito, e diante de Deus, Deus o criou para adorar o nome do Senhor, mas ele decide fazer o quê? Desobedecer. Só que Deus, sabendo que a desobediência, o que ela pode acarretar na vida do ser humano, Deus diz para ele: olha, não toque nessa árvore, porque no dia que você tocar você vai morrer. Porque Deus conhecia que a desobediência, ela não pode trazer um mal eterno para o ser humano. E quando a Bíblia Sagrada diz que por causa da serpente que tenta a Eva, e ela desobedece a Deus e toca naquele fruto, alimenta-se daquele fruto, o que é que acontece? Ela leva também para o seu esposo, Adão também come, e quando eles se alimentam, os seus olhos se abrem, e eles não são mais seres que têm o conhecimento somente do que Deus queria, mas eles começam a enxergar o que é bom e o que é ruim. A primeira coisa que eles enxergam, o que é? Que eles estão nus, que eles estão despidos. Os olhos deles se abrem, e é quando Deus aparece para eles, e eles sentem a presença de Deus, e o pecado, o que é que ele faz com o ser humano quando está em pecado? Quando Deus ele se manifesta, o ser humano sente medo da glória de Deus. O pecado faz com que o homem sinta medo de Deus, e o que é que eles fazem? Eles se escondem, porque eles sentem medo da presença de Deus. Antes do pecado, não havia esse medo. A Bíblia diz que Deus, todas as tardes, ele vinha no jardim do Éden e fazia, vamos dizer, um piquenique diante do homem e diante da mulher. Imagina que maravilha, meus irmãos, passar uma tarde todinha diante do Todo-Poderoso. Ali eu não sei o que eles conversavam, não sei qual era, mas devia ser extremamente maravilhoso. Mas quando eles pecam, ele não tem mais esse sentimento quando Deus vem. Os sentimentos que eles têm é de fugir com medo da glória de Deus. É quando Deus percebe que algo está estranho, e Deus ele dá um grito no jardim e diz: Adão, aonde é que você está? E Adão, se esconder no meio dos carvalhos, no meio das árvores, aparece escondido, talvez já com a proteção de figo, de folhas, e diz: Senhor, estou aqui. E Deus questiona para ele: por que é que você está se escondendo? O que é que aconteceu? E aí ele diz: a mulher que o Senhor me deu o fruto que era por ele. Aqui nós começamos a enxergar as consequências que o pecado faz na vida do ser humano. Por causa do pecado, por causa da desobediência, Adão e Eva perdem o privilégio de viver eternamente desfrutando do que o Senhor havia criado. O que é que acontece com eles? Eles são expulsos da terra. Todos os descendentes de Adão e Eva que vêm, todos nascem com um DNA na sua veia de alguém vindo do pecado. O mal começa a se alastrar no mundo, e todos nós conhecemos a história. Agora 9 horas, Jesus. Então a Bíblia diz que por causa do pecado o mal acontece. O primeiro homicídio que acontece, um irmão mata o outro, Caim mata Abel. O mal continua acontecendo no mundo. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor, vendo que a humanidade não se arrependia dos seus pecados, o que o Senhor faz? Ele destrói o mundo através do dilúvio.
pessoas através de Noé e a sua descendência. E as pessoas imaginavam também assim: bom, acabou, matou as pessoas do passado ali, antes de Diluviana. O que é que acontece? O mal que eles fizeram, acabou. Só que quando vêm as novas pessoas através da linhagem de Noé, Caim, Sam, Jafé, seus filhos, o mal, o pecado ainda continuava no meio deles. O dilúvio não conseguiu acabar com aquele mal. Por quê, querido? Pode tacar fogo, pode queimar, pode matar, mas esse mal não vai sair da terra enquanto Deus não manifestar a sua glória. Glória a Deus. E o que é que Deus faz? As novas pessoas começam a nascer, crescer, e Deus descobre que se Ele não fizer algo, toda aquela geração vai se perder. Por mais que Ele destruísse o mundo todas as vezes que o mal estivesse avançado, não iria adiantar. Algo precisava ser feito para que o mal pudesse ser aplacado. E o que é que acontece quando o pecado está de forma poderosa ou grande no mundo? A ira de Deus se acende, e a maneira de Deus aplacar a sua ira é destruindo, é matando aqueles que pecam. Então Deus agora levanta-se um homem e chama o homem chamado Abraão. E Deus disse para esse homem que era idólatra, que vivia em uma nação idólatra, que a sua família era muito rica na construção de estátuas de deuses. O que Deus faz para ele? Diz: olha, eu estou te chamando e estou dizendo para você que eu vou fazer de você uma nação poderosa, e eu vou te abençoar, e todas as nações da terra serão abençoadas por causa de você. Deus ali estava instituindo uma aliança com aquele homem, dizendo para ele: eu vou começar a trazer no meio do povo um sentimento de arrependimento, de pecado, para que a minha ira não venha destruir você novamente. Deus começa agora através de Abraão, e vem os descendentes de Abraão, e nós conhecemos: vem Isaac, vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos. A Bíblia Sagrada diz que esses 12 filhos são levados juntamente com seu irmão José para dentro do Egito, passam 430 anos lá escravo. Deus lembra da promessa que fez para o primeiro homem Abraão, e tira aquele povo do Egito. E a Bíblia Sagrada diz que agora este povo, indo em direção à terra prometida que o Senhor havia feito para ele, Deus, sob a liderança de um homem chamado Moisés, olha para aquele povo e agora institui leis, o que nós conhecemos na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos que Deus havia instituído. Para que esses mandamentos? Anteriormente o povo vivia segundo as suas próprias convicções, cada um fazia o que achava que era melhor. Só que agora Deus, Ele institui no meio do seu povo, dizendo: eu vou mostrar para vocês que eu sou um Deus organizado, que na minha presença para andar não pode ser de qualquer maneira, não é bagunçado. Eu vou mostrar para vocês qual é a forma que eu quero que vocês andem na minha presença, porque se vocês andarem fielmente e obediente às minhas leis, eu irei prosperar a vida de vocês. É a promessa do Senhor. Então Deus cria as 10 leis, dá para Moisés. Só que é interessante, querido, que juntamente com essas leis que Deus ele vai criar, a Bíblia diz que no momento em que Moisés está descendo do monte, levando a lei para o povo, o que é que o povo está fazendo? Está cometendo uma idolatria, e a ira do Senhor se acende contra o povo, e Deus decide destruir aquele povo. Mas Moisés entra no meio com a representação de Cristo naquele momento e diz assim: ó Senhor, não destrói não. Olha, se o Senhor destruir esse povo, imagina o que os outros povos vão dizer: Deus tirou o povo do deserto, do Egito, para poder matar agora eles aqui no deserto. Faz isso não, dá uma outra oportunidade. E é isso que o Senhor estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que entra na nossa frente quando nós pecamos. É Ele que entra na nossa frente e diz: Pai, não mata não, destrói não, dá uma segunda chance, porque foi por ela e por Ele que eu morri para dar vida. Então, meu querido, olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer:
maldição. Livro de Deuteronômio, que é o quinto livro que Moisés vai escrever. Livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Número e livro de Deuteronômio são conhecidos pelos judeus como a Torá ou os Pentateuco. Este quinto livro, o povo ainda estava no deserto. A viagem que eles teriam que fazer até a terra prometida duraria um período de 30 dias. Mas 30 dias, por causa da desobediência do povo, se tornou 40 anos rodando pelo deserto para entender que a desobediência só traz mal para aquele que comete. E Deus, não esquecendo as suas promessas, agora Moisés já com quase 100 anos de idade, já velhinho já, a Bíblia Sagrada diz que ele agora vai escrever orientado pelo Senhor, trazendo para o seu povo a maneira em que eles poderiam evitar sobre as suas vidas o mal que existia sobre a terra. Porque todos nós sabemos que existe maldição espiritual, existe maldição de quem coloca o nome das pessoas na encruzilhada, existe maldição na vida daquelas pessoas que trabalham com magia negra, existe, eu acredito nisso, já vi isso, mas a maior maldição, Deus deixa claro aqui, que quem coloca diante do homem é o próprio Deus, não é o diabo que apresenta a maldição aqui, quem apresenta é o próprio Deus, dizendo, se o homem quer andar da maneira que ele quer, eu coloco diante do homem a bênção e a maldição. É Deus que está instituindo, não é o diabo, é o Senhor que está dizendo, se o homem quer ser bem sucedido, que ele obedeça aos meus mandamentos. Mas se ele não fizer, o que vai acontecer? O mal vai vir sobre a sua vida. É mais ou menos assim. Existem pessoas dentro da igreja, infelizmente, que vivem uma vida completa de maldição. E muitas das vezes nós questionamos, dizendo, Senhor, mas aquela pessoa te serve há tantos anos, e a vida dela, tudo dá errado, tudo de ruim dá errado. É porque muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja e finge uma coisa que ela não é lá fora. É totalmente diferente. Deus, Ele coloca diante de nós uma escolha. E olha que interessante. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele apresenta para nós, e diz ainda muito mais assim, eu digo para você, escolha o bem, escolha a bênção, porque Ele sabe o que a maldição é capaz de fazer, Ele sabe o que o mal pode trazer, e Deus não tem interesse em amaldiçoar ninguém, irmão. Deus não tem interesse, mas é a consequência pela desobediência do homem. Quantas pessoas que nós vemos por aí, que eram exemplos dentro da igreja, que Deus usava, que pregava, que cantava, e hoje disseram assim, Evangelho de Cristo, eu vou dar um tempo lá fora, eu vou conhecer o mundo, daqui a pouco eu volto, e essa pessoa nós encontramos pelo meio do caminho, a gente nem reconhece ela, por causa que ela agora decidiu desobedecer aquilo que um dia o Senhor deu para ela como bênção. A desobediência, querido, só traz o mal para dentro de nós. Existe maldição dentro da nossa vida que só vai ser quebrada quando a gente começar a obedecer os mandamentos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Que ninguém se querer. Disse o Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O Senhor está dizendo: você quer ser bem sucedido? Você quer ser feliz? Você quer que as portas se abram na sua vida? Você quer ter saúde? Você quer que a sua família seja salva? Você quer que todas as bênçãos do Senhor recaia sobre a sua vida? Obedeça os mandamentos do Senhor. Mas eu fiquei sabendo que alguém está fazendo macumba contra a minha vida e contra a minha família. Não tem poder do mal que resista ao crente obediente a Deus, porque maldição nenhuma prospera contra
na nossa vida que a aprovação vem para aperfeiçoar o crente, mas maldição só acontece na vida de quem é desobediente. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, feitiçaria, não tem que botar na boca do sapo, não tem nada disso. Só prospera este mal contra a vida de quem é desobediente. Mas se você vive na obediência, fica tranquilo, porque você e a sua casa estão protegidas contra todo esse mal. Se alguém chega para você e diz assim: vou colocar a tua vida na boca do sapo, vou colocar o teu nome no cemitério, não se preocupa, não fica desesperado, não vou procurar o pastor Marco, porque não precisa se preocupar. Se você está na obediência, a Bíblia diz no Salmos 91 que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque Deus, Ele faz promessa para a vida daqueles que são fiéis a Ele. Não existe esse negócio de maldição hereditária, porque a Bíblia diz que os pais não irão pagar pelos filhos e Deus pagarão pelos pais. Eu conheço gente que diz assim: porque o meu pai fez isso no ano passado, e a minha mãe fez isso no ano passado, e hoje eu pago por causa desse irmão. Não. Se você está na obediência na palavra de Deus, nada vai prosperar contra você. É por isso que nós vemos muitas pessoas por aí sofrendo, porque ela vem para a igreja, vem atrás das campanhas, vem atrás das revelações. Você já viu por aí? Igreja lotada, e as pessoas recebem as bênçãos de Deus, e logo que recebem, vão embora, porque elas não estão atrás do dono da bênção, eles estão atrás da bênção. E quando elas recebem, elas entendem para ela que elas não precisam mais de Deus para nada, então elas vão embora. Só que esses esquecem que dor de cabeça, ela não passa para sempre. Uma dipirona não vai ter uma dor de cabeça passar para sempre, mas cedo ou mais tarde a dor vai voltar. Você que toma remédio controlado, aí não sei, para diabetes, para hipertensão, sabe que se você esquecer de tomar o remédio, logo você vai ter sinais daquele mal, vai começar a te atingir, dor de cabeça para quem é hipertenso, vai sentir mal, vai sentir convulsão, vai sentir esse mal-estar. Assim é a vida daqueles que só vêm por causa da bênção, mas cedo ou mais tarde o mal vai voltar normalmente. Por quê? Porque não estão na obediência, estão simplesmente no que Deus ele pode dar, estão vivendo conforme eles querem. Aí quem vive na desobediência, como é que Deus vai abençoar? Não pode. Deus não, aí o mal acontece. Aí o diabo tem permissão para poder o que quer fazer com essa vida, porque ela está desprotegida por Deus. Porque Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só é fiel a quem é fiel com Ele. Não é difícil, querido. Somos nós que muitas das vezes complicamos as coisas. Tem gente por aí falar: tanta coisa ruim acontece na minha vida, nada dá certo. Comece a procurar ver se realmente você não está fazendo coisas que está desagradando ao Senhor. Porque Deus ele diz para o seu povo que se vocês forem fiel, se nós fazermos uma leitura no capítulo 7 de Deuteronômio ainda, a partir do versículo 3, olha o que diz o título lá em cima, capítulo 13, versículo 13, capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 13. Olha o que diz o tema lá em cima. O meu está escrito assim, os benefícios da obediência. Quem é obediente a Deus, a crise pode até vir, o desemprego pode até vir, mas Deus vai trazer o que você precisa. De algum lugar Deus vai mandar. Não sei se vai mandar alguém bater na tua porta, se você vai achar no meio da rua, mas se você for fiel a Deus, Deus ele faz um milagre na vida dos seus filhos. Ele diz, olha, que ele mandará chuva para molhar as suas terras. E ele fala chuvas seródias e chuvas temporárias. Ele mandará prosperidade
saúde, Ele mandará libertação, Ele mandará reconciliação, Ele mandará tudo o que você precisa. Se eu fizer campanha todo dia? Não. Se eu subir o monte todo dia? Não. Se eu jejuar todo dia? Não. Se eu obedecer, o melhor sinal dos milagres de Deus é a obediência. Não importa quanto jejum passamos, quantas oração passamos, quantos montes viemos a subir, quantas consagrações viemos a fazer, isso não importa. Para Deus o que importa é a obediência. O que abre as portas é a obediência a Deus. O que faz o milagre acontecer é a obediência a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Disse o Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. Foi o que eu falei. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, cada um paga pelos seus próprios erros. Esse negócio, eu estou carregando hoje o que meu pai e minha mãe fez. Não tem nada disso. Você está pagando muitas das vezes pelas suas próprias escolhas. Tem gente que faz um monte de besteira a vida toda e diz assim: agora eu vou para a igreja. Vou lá porque diz que lá é lugar de transformação. E chega aqui, Deus transforma? Transforma. Mas as consequências do que a gente faz de errado, teremos que pagar. Por isso que Deus quis: escolha o bom, para que você não tenha que pagar pelo mal. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher mais cedo ou mais tarde. Tudo! Se você faz tudo certo, uma hora mais cedo ou mais tarde vai vir coisa boa para você. Se você faz tudo errado, uma hora mais cedo ou mais tarde vai dar ruim para você, vai ter que pagar. Aí a pessoa vem para a igreja: não vou para a igreja porque eu fiz tanta coisa errada e eu vou para a igreja porque eu não vou ter que pagar nada. Enganado, porque a justiça de Deus, ela é para justos e para injustos. Mateus capítulo, se não me falo melhor, capítulo 5 vai dizer que Deus ele manda chuva para os bons e para os maus. Então tudo é consequência do que nós fazemos de bom e de ruim. Mas para me encerrar, porque o tempo não nos aguarda, a Bíblia Sagrada vai dizer para aqueles que são obedientes, para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que, como nós decidimos obedecer ao Senhor, tem promessa, tem milagre. E olha o que ele diz, a primeira coisa aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é fiel a Deus, nem o mal vai prosperar contra a sua vida. Não, você não está entendendo. Se você for fiel a Deus, nem o mal vai prosperar contra a sua vida. Se algum mal está ameaçando a sua casa, eu digo para você: se você é fiel a Deus, Deus ele vai mandar a providência, Deus ele vai mandar a resposta. A sua casa está protegida. Como disse Josué, quando o povo estava pensando em se desviar diante de Deus, ele disse: olha, vocês podem seguir os deuses que você quiser, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque quem fica na presença de Deus, as bênçãos você alcançará. Olha o que a Bíblia também diz, no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ó Senhor. Quem decide obedecer, ainda que o mal esteja te cercando, ele não tem poder para tocar em você. Quem aqui talvez já não aconteceu uma situação de você dizer assim: quase que eu fui dessa vez, quase que o anjo da morte me levou, porque foi por acaso, foi por um trecho. Aquilo não foi por acaso, aquilo era a mão de Deus dizendo: se você é fiel, eu te protejo de todos os perigos. Aquela bala perdida que era para te acertar, foi a mão dele que não deixou. Aquele infarto, AVC, o acidente, foi a mão dele que te protegeu, porque Deus, ele cuida daqueles que são seus. E aqui
física e também com a tua vida espiritual. Eu não vim aqui nessa noite para abater alguém, condenar alguém, dizer para você: escolha o que é bom, porque é Deus que quer que nós tenhamos uma vida boa. Pecar, todos nós vamos pecar. Aqui quem é pai e também já foi filho um dia, sabe que todas as vezes que o filho erra, o pai ele exorta. Mas o pai deixou de amar? Não. Ele exorta porque quer ver o filho sempre bem, acertando. E o filho vai crescendo, aprendendo. Meu pai não me odeia quando ele me doutrina. Ele me ama porque não quer me ver ferido. Porque o pai sabe que se o filho continuar naquele caminho, aquilo vai destruir a vida dele. Assim é Deus com a gente. Quando a gente peca, tem muita gente que diz assim: Deus é carrasco. Não. Quando nós pecamos, Deus ele nos chama, porque Ele nos ama e não quer ver perder. Então, querido, para me encerrar, o que a Bíblia Sagrada também nos diz. No livro de Deuteronômio, Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz: quando se viver em obediência. Não, isso aqui. A bênção de Deus está condicionada à nossa obediência. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz. As bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 14. As bênçãos de Deus, elas estão entreladas à nossa obediência. Então, querido, nessa noite eu vim trazer para você isso, que não existe maldição nenhuma na vida do cristão que possa prosperar se ele vive numa vida de obediência. Se ele vive numa vida, não é ausência de pecado, porque todos nós pecamos, todos nós vamos continuar errando, todos nós vamos continuar falhando, mas a diferença é que quando o ímpio peca, ele nem sabe que pecou, porque a vida dele, ele não tem essa consciência, ele faz de qualquer maneira, ele não tem consciência, ele não tem um temor. Mas o cristão, quando ele erra, todos nós sentimos Deus dizendo: você errou, mas eu nessa noite estou te perdoando. Glória a Deus. E nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus, Deus então somente tem promessa para essa vida aqui, mas a promessa maior que Ele tem é para aqueles que vivem em obediência, é que um dia nós estaremos com Ele para a glória, para sempre. Eu acho que além das promessas físicas, não existe promessa melhor do que nós estarmos com Ele para sempre. Ele tem para mim e para você bênçãos nessa vida, mas Ele tem maior compromisso com as bênçãos lá do alto. Por isso que nessa noite, querido, que você possa ser mais do que abençoado, mas que você passe a obedecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque nem o mal vai chegar à sua casa, mas as bênçãos do Senhor estarão sempre se renovando sobre a sua casa, porque Ele é fiel àqueles que são fiel a Ele. Amém? Aplauda o Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.